Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de quinta-feira, 24 de julho de 2025, uma manhã que não está tão fria, né? 23 graus, mas não se engane, é uma manhã ensolarada e a possibilidade de chuva de 0% e a umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente, já estamos com 50%. Mas o mais importante aí é que nós vamos chegar a 30 graus hoje em Ribeirão Preto, segundo os termômetros. E olha, presta atenção, sensação térmica de 33, 34 graus. É muito quente para esse tempo de inverno, né? A mínima foi logo hoje pela manhã, 15 graus. Estivemos com 15 graus hoje pela manhã. E agora vamos ter, no meio da tarde, 30 graus. E a umidade relativa do ar deve cair por volta dos 20%. Então, cuidado aí, você que está com o costume ou está acostumado a fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é aconselhável, tá? Não se aconselha fazer exercícios ao ar livre nesse horário, principalmente para quem vai fazer muito esforço. Pode pegar uma desidratação e uma insolação. Olha, então, cuidado aí nessa situação. É o inverno brasileiro, no norte aqui do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Então, passando daqui para poder falar com você algumas coisas, e nós temos alguns avisos, né? Esses avisos que a gente sempre dá, inclusive esse dos exercícios aí ao ar livre, é alguma coisa preocupante, porque tem gente que gosta de desobedecer. Então, se você você pode fazer aí um outro tipo de exercícios, né? Fazer uma limpeza na sua casa aí, tirar toda e qualquer oportunidade para os escorpiões e para os mosquitos Aedes aegypti. Esses dois estão causando problema por todo lado. O mosquito Aedes aegypti, ele é inteligente demais. Ele gosta de lugar limpo, água limpa, tá? Lugar escuro, quentinho, ó. Ele é muito esperto e ele transmite, a fêmea desse mosquito transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Se ela te picar e ela estiver com a dengue hemorrágica, que é a forma mais forte, aí você pode pegar uma dengue hemorrágica e pode morrer, sabe? Existe morte, sim, comprovada por dengue quando se torna hemorrágica e a pessoa tem uma comorbidade. Então, não entra nessa conversa de que dengue não mata, só tem alguns sintomas. Mata. E a chikungunya e a zika são muito problemáticas. Ela deixa você com algumas sequelas. Se você tem alguma comorbidade já, é melhor não ter nenhum contato com esses bichinhos, tá bom? E também aquela situação dos escorpiões que vivem em lugares sujos, lugares onde tem resto de construção civil, escombro, né? Material de construção civil velho lá, tijolo, telha, madeira, aquelas latas velhas, aquelas ferragens velhas que você vai acumulando lá. Um dia, quando eu for reformar a casa, eu vou ocupar. Não vai não, tá? Porque isso vai degradando aos poucos, vai perdendo a sua qualidade e quando você for reformar a casa já não vale mais nada. Então a melhor coisa a fazer é doa. Por quê? Porque quando você for reformar, pode ser que você receba também uma doação. E aí você não correu o risco de ter nem escorpião, nem mosquito da dengue perto de você. Ok? Então faça a limpeza aí da sua casa. Vai evitar ter também rato, cobra e outros bichinhos mais. Tá bom? Aranhas, isso. Essas aranhas de escombro, desses negócios, caranguejeira principalmente, aquelas porcariadas, todas que podem ser ou proliferar nesse ambiente, você pode ficar livre, tá bom? Dado o recado? Então não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, né? Para que você não tenha insolação nem desidratação. Dado esse recado, quero falar com você hoje. Eu gosto dessa imagem, eu gostei dessa imagem. Não sei se você está vendo, mas ali tem um barquinho, sabe? E muitas vezes parece que o barco vai afundar, né? Se você já foi na beira da praia, você pode olhar, olhando para o mar, quando eles passam com esses barquinhos lá, a gente olha e fala assim, nossa, vai afundar. E não afunda. Além deles terem uma técnica muito apurada para poder continuar navegando,
ir remando ali, e passando muitas vezes com muitos peixes, tá? Acaba quase igualando o barco, a borda do barco com o nível da água. Então, eles continuam remando, mesmo que pareça para aqueles que estão olhando que vai afundar. Mesmo que ele esteja sentindo que pode ser que a água vai entrar para dentro do barco, porque ter água em volta do barco não é problema. O problema é quando a água entra no barco, sabe? Esse é o problema. Mas continue remando. Veja o que é que diz o versículo que nós escolhemos para poder falar hoje. Olha aqui, ó. Marcos no capítulo 4, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, verso 37 até o 39, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não importa que nós vamos morrer? O Senhor não está se importando com isso? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento. Isso é um fato importante aqui. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Por que ele falou com o vento? Porque o vento é que causa essas ondas mais fortes no mar. É o vento. E às vezes as pessoas ficam pensando, e eu já vi muitas pessoas dizerem: olha, está no meio de um vento, passou um vento aqui, quando ele está querendo dizer que passou por uma dificuldade, por um problema muito grande. Eu estou debaixo de um vento, uma tempestade passou, ou estou debaixo de uma turbulência muito grande aqui, está muito complicado, um vento que está soprando, e a pessoa está dizendo que ela está numa dificuldade, num problema que parece, aos olhos dela, não ter fim, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela é tão interessante, eu gosto tanto da Bíblia, porque ela fala algumas coisas que a gente às vezes deixa passar, né? A Bíblia deixa que a gente fique mais tranquilo, ela traz uma paz sobre a vida de cada um de nós, de tal forma que você pode parar e ficar pensando muitas coisas sobre a vida, daquilo que está acontecendo. Mas veja uma coisa aqui, ó. Quando o evangelista São Marcos falou que de repente começou um vento soprar, parece que esse tal de repente acontece na vida da gente assim, de uma hora para outra, né? Sopra um vento muito forte. E aí quando o evangelista está dizendo, e as ondas arrebentavam com tanta força para cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Olha que situação. Mas presta atenção, uma coisa aqui que as ondas estão batendo forte, o barco parece que vai afundar e já estava ficando cheio d'água. E tem outra coisa importante nesse texto, que diz assim, que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, lá na popa do barco, com a cabeça recostada em uma almofada. Os discípulos preocupados com aquela situação, tanto a preocupação do vento estar batendo, das ondas estarem batendo, a água entrando dentro do barco, também começaram a pensar assim, mas como pode? Dorme enquanto nós estamos aqui sofrendo. Então havia duas perturbações na cabeça dos discípulos. A perturbação é, como é que pode ele, no meio de uma tempestade dessa daqui, tão forte, e tantas dificuldades, como é que pode ele ainda ficar dormindo? O Senhor não se importa com a nossa vida, que nós podemos perecer, nós podemos morrer? Nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso, não? Então, foi aonde Jesus se levanta
e fala duro com o vento. Ele fala duro, bate forte no vento e diz para ele: acalma aí, fique quieto, faça silêncio. E o vento parou e tudo ficou calmo. Quem sabe você está passando uma dificuldade nesse momento, que parece que esse vento não tem fim, e alguém pode ter te falado, né? E essa palavra é justamente porque alguém falou ontem que falaram para ele que a vida cristã era um mar de rosas. Foi vender um evangelho para você de facilidade. A vida cristã não está isenta de tempestades e muitas vezes somos tão surpreendidos por esses ventos contrários que a nossa fé começa a querer vacilar e as vozes para poder falar que você não fez uma boa escolha ou que o caminho que você está trilhando não é bom ou não está surtindo efeito, muitas vezes acontece de desafios inesperados e situações em que sentimos que podemos estar afundando, e aí aparecem essas vozes, né? Pessoas querendo, ou situações, ou até nós mesmos, né? Pessoas e nós mesmos. Marcos, no capítulo 4, versículo 37, está nos mostrando como Jesus está presente até nos momentos difíceis, não é? Ele estava lá, dormindo na popa, no fundo do barco lá, descansando. Mas ele estava pronto para acalmar qualquer tempestade e ensinar preciosas lições de fé, confiança, para todos aqueles que estavam no barco e para nós aqui hoje. A nossa dependência do Senhor. O que esse texto revela sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo? Jesus revela o seu poder aí sobre a criação quando ele diz: silêncio, fique quieto, acalma-te. O vento obedece e faz bonança. Aí você pode olhar e falar assim: somente Deus tem autoridade sobre as forças da natureza, sobre os sintomas da natureza, sobre todas aquelas situações que a natureza faz normalmente. Lembra? Ele já fez parar o sol, ele já fez o mar se abrir, ele já fez cair maná do céu, comida, ele já fez codornizes entrar para o meio de um arraial de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, e essas codornas serviram de comida por um grande tempo para esse povo todo. Ele controla todas as coisas, a natureza está debaixo da sua ordem, da sua mão. Ao acalmar essa tempestade aí, Jesus estava manifestando a divindade do Filho, mostrando que ele e o Pai são um só. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Deus é presente em todas as situações, mesmo quando parece que ele está silencioso, ou até parecendo que está dormindo, né? No barco ali ele estava dormindo. Jesus estava dormindo lá na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. E aí? O Senhor, embora pareça silencioso e distante muitas vezes em certas lutas, ele nunca está ausente. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Ele nunca está ausente. Ah, mas ele não está vendo a minha dor. Ele está vendo a sua dor. E por que não faz nada? Processos e situações nós não discutimos, nós vivemos. O seu sono pode parecer aí que é um descanso e confiança do Pai,
em meio às tempestades humanas. Pode ser que você, nesse momento, esteja pensando que Deus se esqueceu de você. Lembram de ontem? A pessoa dizendo, parece que Deus se esqueceu de mim, Ele me colocou aqui nessa situação e está de longe só vendo, assistindo às minhas dificuldades. O agir do Espírito Santo na revelação do poder de Cristo aí, nesse episódio, ele estava inspirando os autores a registrar esse milagre, porque todos estavam vendo, né? Ali, no meio daquele burburinho todo, daquela situação toda, daquela tempestade, daquele barulho, e eu fico imaginando, eu viajo no meio desta tempestade juntamente com os discípulos e eu fico pensando, mostrando que cada um de nós, hoje, aqui em 2025, como igreja, como pessoas que servem, servos do Senhor, nós podemos confiar num Deus que tem o controle de todas as coisas e nada passa despercebido aos seus olhos. Nada. Tudo está patente aos seus olhos. E Ele, de um momento para o outro, pode dizer, vento, acalma-te, mar, fica quietinho aí no seu canto, e fazer grande bonança. Basta que nós façamos o quê? Que aprendamos com a situação. Use esse tempo de dificuldade, de problema, de necessidade para poder aprender alguma coisa. A minha mãe, minha saudosa mãe, dizia, a dona Maria Inês, ela dizia assim, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesse tempo. E muitas vezes isso poderia parecer para cada um de nós, né, os filhos, né, no meio de uma dificuldade dessa, no meio de um problema desse, no meio de tantas tribulações, e ela sofreu com a tal da diabetes, o problema dos rins e aquela situação de fazendo hemodiálise, mas ela sempre falava isso. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar com essa situação. E sempre tinha uma lição que a gente precisava aprender. É isso. Muitas vezes a gente fica pensando que Deus esqueceu, tá? E eu não quero culpar você, porque já aconteceu comigo. Será que Deus não está vendo? Será que você ainda ou nunca pensou, será que Deus se esqueceu do Brasil? E o Brasil passando pelas dificuldades que estamos passando, estamos vivendo aqui em 2025, será que Ele se esqueceu do Brasil? Será mesmo que Deus ficou isento ou está isento de tudo isso? Não vou tomar partido, vocês resolveram. Será que é isso? Não é. Continue remando. Continue remando. Não pare de remar, mesmo quando a situação pode parecer que o barco vai a pique, que o barco vai encher d'água. Já viu falar? Pode ser que a situação aí esteja com problema. Mas veja o que é que está dizendo aí o versículo 39 do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 39. Quando Jesus falou, acalma-te e emudece, o vento se aquietou e fez grande bonança. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã deste dia 24 de julho de 2025, que vai fazer uma grande bonança sobre a sua vida. Que o mar vai se acalmar e que o vento vai quietar e que tudo vai ficar numa grande bonança. Pode ser que você amanheceu desanimado, entristecido, por tanta coisa que está acontecendo e você não tem controle. Quem sabe
Os médicos, os homens entendidos, não estão conseguindo resolver o problema que parece que insiste em continuar aparecendo sobre a sua vida. Mas isso tudo, eu lembro novamente as palavras da minha mãe. Vamos ver o que é que Deus está querendo nos ensinar com essa situação. Sempre haverá algo a aprender no meio da tribulação. Os discípulos ali aprenderam que ele tem o controle. Até o mar e o vento lhe obedecem. Foi essa a lição de aprendizado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Filho de Deus. É aquele que foi crucificado por mim e por você ali na cruz que estava no Calvário, verteu seu sangue, entregou a sua vida para que nós possamos ter vida eterna ao lado dele, para que nós possamos morar com ele na eternidade. Por isso, e somente por isso, é que eu estou aqui falando para você. Se você quer passar a eternidade ao lado de Jesus, aquele que morreu ali na cruz que estava no Calvário, para perdoar os nossos pecados, ele verteu o seu sangue. E no nome dele nós podemos todas as coisas aqui na terra. Por isso, eu quero que você pense comigo nesta possibilidade de você aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esta é a oportunidade da sua vida. Quem sabe 24 de julho de 2025 pode ser o dia da virada da sua vida, onde você disse, eu quero aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Nós estamos em muitos aqui nessa live, né? E eu não estou, presta atenção, em momento algum eu estou convidando você para mudar de religião, mudar de igreja, mudar de denominação, nada disso. Aliás, eu nunca falei isso, né? Eu nunca falo isso. Porque na realidade o que eu quero e o que eu gostaria que acontecesse com você é que você aceitasse a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e que você decidisse por Ele, ou que você decida por Ele. As demais coisas eu não posso controlar. O Espírito Santo é que vai trazer ao seu coração aquilo que é necessário para que você possa ter de fato Jesus sendo o seu ajudador, o seu guia, o seu protetor, e você começando a trilhar nesse caminho que é Jesus, você vai entender todas as coisas. Eu não posso e não tenho essa capacidade de convencer ninguém, entende? Então, a única coisa que eu posso pedir para você é que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso. Quando nós falamos de aceitar a Jesus Cristo, tem gente que fala, mas como assim? Não, o que você está aceitando é que aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e que você crê que esse sacrifício é suficiente para te levar aos céus. Porque você vai ter perdão dos pecados, vai poder ser chamado e ter o poder de ser feito filho de Deus, e os filhos de Deus não vão morar em outro lugar, porque Ele é um Pai amoroso que quer os seus filhos morando com Ele. Entende? Então é só por isso. Tem gente, precisa ver quem quer aceitar. Será que ele aceita? Ele aceita, está de braços abertos, ele te aceita. Ele não vai te perguntar e ele não quer que você venha com explicações. Explicações para ele não adianta, ele já sabe. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Por isso, não precisa vir com mentirinha, tá? Eu fiz porque... Não, ele sabe tudo, tá?
Ah, me fizeram mal. Ok, fizeram mal para ele também. Bateram nele, crucificaram ele. E o pior de tudo, você não sabe, é que ele não tinha pecado. Vê onde é que nós vamos? Então, se nós começarmos a querer dar desculpas daquilo que aconteceu e porque nós nos afastamos ou porque nunca resolvemos servir ao Senhor, porque lá na igreja tem gente com problema. Você conhece algum lugar onde não tem gente com problema? Alguém disse outro dia, o cemitério, mas vou falar uma coisa aqui para você, até lá tem. Vira e mexe, tem alguém lá com problema. Outro dia estava ouvindo de uma pessoa que é segurança de cemitério. Tem base isso? Então, além do cemitério ter uma pessoa para poder fazer a segurança daquilo que lá está, existem pessoas que aparecem lá que estão com problemas, querendo resolver problemas, retirando coisas dali que não lhes pertencem. Então lá também tem gente que não... aqui na Terra não existe lugar não. A partir do momento que a gente chega, que a gente coloca os pés lá, o problema chegou. Nós somos problema. Tem um pregador amigo meu que diz assim, se você encontrar um lugar onde não tenha problema, não coloque os seus pés lá. Não vá atrapalhar esse lugar. Porque quando você colocar os seus pés naquele lugar, os problemas vão chegar juntamente com você. Não existe. Se tem ser humano, tem problema, tem dificuldade, tem necessidades. E o suprimento para isso, nesse tempo de dificuldade, que se chama 2025, tanta gente com problemas psicológico, emocional, sentimental, tem gente que está com medo do que vai acontecer, tem uma briga política acontecendo que vai afetar a situação financeira, econômica do país e vai ter problema. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, Deus está no controle de todas as coisas e Ele está sabendo tudo o que está acontecendo. Não fica preocupado com essa situação não. Tá bom? Isso mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não tem outro meio de você ter alegria, paz, saúde, prosperidade. Ainda que não seja essa prosperidade que você pensa que é dinheiro. Ainda que não seja aquela situação de falar assim, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor moto, eu tenho o melhor barco, eu tenho tudo. E eu conheço pessoas que têm tudo isso, tem uma conta bancária rechonchuda e infelizmente estão numa situação que o dinheiro não pode mudar. Estão com uma doença que a tecnologia e todo o conhecimento de todos os homens sábios da saúde, que existem homens muito sábios da saúde, né? Que aprenderam, não pode mudar. Mas eu creio num Deus, que foi quem construiu cada um de nós. Já tinha um projetinho em andamento. Quando você entrou, já tinha uma história escrita para viver. E essa história é a que você vai viver. E você pode viver a história que Deus escreveu sobre a sua vida ou viver a sua história. Quem sabe você está dizendo, a minha história não está bacana. Quem sabe você está vivendo a sua história. A partir do momento que você entregar o seu caminho ao Senhor e passar a viver a história que Ele escreveu para a sua vida, tudo vai mudar. Ainda que a situação não mude, ainda que os problemas se agigantem, mas eu quero dizer para você que vai ser muito mais fácil passar na companhia de Jesus do que sozinho, tá bom? Se você quiser, é só você dizer, eu quero, e orar a Ele dizendo, me perdoa pelo tempo que eu passei longe, me perdoa pelas situações que eu vivi e que eu causei a outras pessoas e que eu entristeci o Senhor, eu te peço perdão. E Ele, como o Pai amoroso que é, perdoará os seus pecados. Tá bom? Mas continue remando, não pare de remar. Vamos orar? Eu tenho uma relação
de pessoas, porque eu oro todos os dias, né? Se você não tem, você pode fazer. Se nesse momento você já tem, você já tem, né? Então, esses que são mais antigos na live já sabem, esse é o momento da oração. E você pode orar, porque Deus responde fé. Deus não responde reclamação, murmuração. Não reclama. Olha, não adianta. Lá não tem saque. Serviço de atendimento ao consumidor que está descontente, sabe? Estou descontente. Não. Não tem essa situação mesmo, porque todas as coisas estão no controle dele e ele sabe muito bem o que você está passando. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento sobre todas as pessoas que estão em meio a guerras, dificuldades, conflitos, sejam eles armados, sejam eles políticos, econômicos, religiosos. Meu Pai, tantas pessoas com problemas nesse momento por causa de ideologias, homens e mulheres se combatendo, tirando as suas vidas, massacrando uns aos outros, por causa de um pensamento, por causa de uma ideologia, por causa de um pedaço de terra, quem sabe nesse momento por um tanto de dinheiro, por uma, infelizmente, situação que saiu do controle. Eu te peço em nome de Jesus que esses homens e mulheres voltem à mesa de negociações e façam com que a paz, ainda que momentânea, reine sobre a vida de todos, inclusive daqueles que estão em estado de vulnerabilidade, precisando de uma bênção especial nesse momento. Coloque as suas mãos e faça isso em favor dos seus pequenos. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que nesse momento estão vivenciando luto, um luto que perdura, uma tristeza que insiste em não se afastar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor mande, que o Senhor peça ao Espírito Santo que acalente esse coração, que acalme esse coração, que console esses corações. Essa família que está enlutada, esses familiares que estão padecendo essa dificuldade, essa tristeza, que insiste em não ir embora. Eu te peço que o teu Espírito Santo console esses corações. Ele é o consolador por excelência e pode fazer isso. E faz isso muito bem. Que o Senhor esteja consolando a cada um deles. Eu oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, tomando a melhor decisão das suas vidas, reconhecendo que são pecadores e que necessitam do perdão dos seus pecados. E que nesse momento estão se dirigindo ao Senhor pedindo o perdão dos seus pecados e dizendo que estão dispostos a obedecerem ao Senhor e fazerem o seu melhor, ainda que com dificuldades e com problemas. Eu oro por aqueles que estão voltando para o caminho, que algum dia, por motivos que a gente nem sabe, se afastaram do caminho do Senhor, mas hoje estão voltando e pedindo perdão também dos seus pecados, perdão por terem se afastado, por terem deixado o Senhor, mas o Senhor nunca as deixou. Por isso, por favor, por graça, por misericórdia, não é por merecimento. Perdoe os seus pecados e escreve o nome de cada um deles no livro da vida, de cada uma delas no livro da vida. E que elas possam ter dias melhores sobre a terra, que possam ser amparadas pelo teu Espírito Santo que está conosco, que é o Consolador e o Ajudador que nós todos precisamos. Por favor, meu Pai, faça isso nesse momento e torne-os também filhas e filhos queridos que são com direito de serem chamados filhos de Deus e com o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, o Fabiano. Eu oro também pela Dona Néia e pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Eu oro nesse momento pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Eu oro pelos
idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão de férias e muito em breve voltarão ao banco escolar. Aqueles que estão trabalhando no sistema escolar, aqueles que já voltaram, preparando todo o ambiente para receber esses alunos. Que o Senhor dê graça, dê saúde e dê paz a todos eles, todos os envolvidos no sistema escolar. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, por todos aqueles que trabalham nesses ambientes, aqueles que estão sendo cuidados em casa, que estão em recuperação nas suas casas, que todos esses cuidadores também tenham uma bênção especial nesta manhã. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Oro por aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, possessão, angústia, perturbação, tribulação, tristeza profunda, espíritos malignos que estão perturbando essa pessoa, essa família, esta empresa, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E eu declaro isso com a minha boca. Vocês não têm poder sobre essas pessoas. Essas pessoas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E vocês estão desautorizados de atuar na vida dessas pessoas. Eu ordeno que vocês saiam agora em nome de Jesus e que haja paz sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oro pelos empregadores, pelos empregados e por todos que estão desempregados. Que os empregadores tenham sabedoria para administrar os seus empreendimentos. Pelos empregados que já estão trabalhando, ajudando esses empregadores. E por aqueles que são desempregados, que estão passando por um desemprego. Que eles possam também, nesse momento, ter uma bênção especial de uma porta de emprego e para que possam ganhar o salário, o sustento de cada dia, para eles e para a sua família. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.